Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Olha, eu tenho certeza absoluta de que 99,9999% dos cristãos que vivem hoje, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, erguem as mãos para os céus nos cultos e agradecem pelo fato de viverem na era da graça. Porque viver no regime da lei, misericórdia, né? Aliás, misericórdia era algo que quase não existia, porque quando você errava, morria apedrejado, ou engolido pela terra, ou fulminado, como o caso de Uzá, que foi simplesmente escorar a arca da aliança, que se inclinou quando o boi escorregou, né? E nós não, nós vivemos na era da graça. Ah, é? Tá bom. Se a graça é tão diferente da lei, por que Ananias e Safira morreram fulminados como se estivessem no Antigo Testamento? Você já parou para pensar nisso? Está no ar o Vejam Só. Olá! Começa agora o programa Vejam Só, produzido e transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão. E a transmissão da rede alcança todo o Brasil e também as 3 Américas, além de boa parte do mundo. Europa, norte da África e até uma fatia da Ásia, né? Até lá chega o nosso sinal. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Para conversarmos a respeito do que aconteceu com Ananias e Safira, cujo relato está em Atos dos Apóstolos, um dos livros do Novo Testamento, nós trouxemos 2 pesos pesados da interpretação e da pregação bíblicas. Conosco, pela primeira vez, estreando no programa Vejam Só, o pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus de Utinga. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Weber. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradecido. E mais uma vez nos ajudando, o reverendo Jair de Almeida Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem, reverendo? Bom estar aqui. Quase que eu ponho o senhor na IPI, hein? Bom, eu já fui da Presbiteriana e fui para a IPI, né? Quem sabe? Bom, não é o caso. Pastor Arthur Bittencourt, qual que é o endereço da igreja lá de Utinga? É Rua Laureano, 877, no Camilópolis, em Santo André, na região do ABC Paulista. É uma igreja sede, né? É uma igreja matriz, é um campo eclesiástico. De qual dos ministérios da Assembleia de Deus? Nós temos um vínculo fraternal com o Ministério de Madureira, convenção da CONAMAD. E o pastor titular lá é o deputado estadual, né? Exatamente. É o pastor José Bittencourt, que é meu pai. E estamos lá, pela graça de Deus, há quase 20 anos. Muito bem. E fala para o seu pai que eu admiro muito o trabalho dele. Obrigado. E que sinto saudades, né? Ele nunca mais veio aqui ao programa, né? Depois que a gente ficou pobre, ele não veio mais, né? Não, imagina. Vou cobrá-lo. O irmão apresenta um programa de rádio, aliás, um excelente programa de rádio, não Obrigado. perco nenhum, todos os domingos, né? Exato. Na Musical FM. Musical 105.7, programa Exaltando a Palavra. E nós estamos lá com consultores bíblicos e a gente tenta tirar as dúvidas dos ouvintes neste programa que tem aproximadamente 1 hora de duração. Aos domingos? Aos domingos, das 11 a meio-dia. Programa Exaltando a Palavra, das 11 a meio-dia, 105.7. E tem o site, né? Exaltando a Palavra. Tem o site, na verdade, vinculado à igreja. Adeutinga, tem o link. Exatamente, .com.br. Muito bem. Eu sou ouvinte assíduo do Obrigado, programa. agradeço, reverendo Weber. Reverendo Jair de Almeida Júnior, mais uma vez obrigado pela presença do senhor. Onde é que fica a Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória? Fica na Avenida Lacerda Franco, 1474, no Cambuci, aqui mesmo em São Paulo. Pertinho lá da Sabesp? Isso, bem pertinho. E o cemitério da Vila Mariana também não fica muito longe, né? É, 1 quadra para frente. Tá, muito bem. Onde é que está o pastor Zequinha, que era o pastor lá? O senhor sabe? Olha, se eu não estou enganado, ele está ali próximo do Ipiranga mesmo, como um dos pastores da igreja da Vila Mariana. Ah, que interessante. Muito bem. O reverendo Zequinha foi meu aluno, né? Zequinha, porque eu fui professor dele.
E fiz o casamento deles também. Então, uma história muito bacana. Se ele estiver assistindo ao programa com a esposa, um ósculo santo para vocês. O assunto hoje é delicado e suscita muitas dúvidas, porque todo mundo diz que a graça é muito diferente da lei. Mas o que aconteceu com Ananias e Safira, que já viviam na era da graça, não foi nada diferente do que acontecia no tempo da lei. Ou será que foi? A repórter Carla Viana tenta apresentar o assunto. Vejam só. Depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja crescia e se fortalecia através da palavra de Deus em comunhão e amor. Voluntariamente, os cristãos vendiam os seus bens e entregavam o dinheiro arrecadado para ser usado à medida que houvesse necessidade entre todos. A exemplo de José de Barnabé, homem próspero e generoso, muitos ricos venderam suas casas e suas propriedades em prol dos mais necessitados. O amor no coração fazia do rico um ser mais gentil com o próximo. Porém, nenhum deles era obrigado a vender seus bens para socorrer a igreja, mas muitos prometeram. Outros não, por não terem condições de honrar o compromisso. Entre os que prometeram estavam José de Barnabé, Ananias e sua esposa Safira. Ananias parecia o mais entusiasmado. Ele e a mulher prometeram que quando vendessem uma das propriedades que tinham, entregariam todo o valor para que os apóstolos pudessem administrar. A promessa fora feita perante todos. O apóstolo Pedro havia acabado de fazer uma pregação estimulando os que pudessem dispor dos bens para serem aplicados no bem-estar de toda a comunidade. Assim que José de Barnabé vendeu um terreno, entregou todo o dinheiro. Quanto a Ananias e sua esposa Safira, também conseguiram vender um bem. Diante de todos e de comum acordo com Safira, Ananias apresentou sua oferta, ou melhor, parte dela aos apóstolos, ficando indevidamente com o resto, ao contrário do que prometeram. Então, Pedro interrogou Ananias. Por que deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo. Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu tudo, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido temeram. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Pedro a perguntou por quanto Ananias havia vendido o terreno. Ela, por sua vez, preferiu sustentar a mentira e confirmar o valor anunciado pelo marido. Pelo que teve o mesmo fim, caindo morta aos pés de Pedro, sendo levada para ser sepultada ao lado do esposo. Ambos tiveram morte súbita pelo que fizeram. Mas se a graça é tão diferente da lei, por que Ananias e Safira morreram como se vivessem no Antigo Testamento? É o que questiona o Vejam Só de hoje. Muito bem. E você participa do debate pelo site vejamsó.com.br. Você responde a enquete de hoje, se identifica e você pode ganhar prêmios que daqui a pouco eu vou apresentar. A enquete de hoje é a seguinte. O fato de Ananias e Safira terem sido mortos por Deus significa que eles... 4 respostas possíveis. Primeira, não eram salvos. Então, eles foram mortos por Deus porque eles não eram salvos. Segunda, significa que eles perderam a salvação. Quando mentiram para o Espírito Santo, acabaram perdendo a salvação. Terceira, significa que eles foram severamente punidos, né? Perderam a vida, mas não perderam a salvação. Foram punidos, mas continuaram salvos. E a quarta resposta possível, que é a minha, não sei. Então, vote e você pode ganhar prêmios no próximo bloco que eu apresento, tá bem? Vamos conhecer a opinião dos nossos convidados. Pastor Arthur Bittencourt, o senhor tem hoje começa com a resposta. De uma maneira sucinta, depois o senhor vai ter tempo para sustentar seu ponto de vista. Se a graça é tão diferente da lei, por que Ananias e Safira morreram como se vivessem na época do Antigo Testamento? Bom, a resposta que eu articulo a razão é porque é o mesmo Deus. O mesmo Deus da lei é o mesmo Deus da graça. Então esse, no primeiro momento, seria a minha resposta. Embora eles estivessem no tempo da nova aliança, faleceram não como que estando no tempo do Antigo Testamento, porque nós vamos ver ao longo da Bíblia que pessoas morreram
por causa de seus pecados, independente da dispensação, se foi no Antigo Testamento ou se foi na Nova Aliança. Então é porque o Deus era o mesmo. Porque o mesmo Deus da graça é o mesmo Deus da lei, e o mesmo Deus da lei é o mesmo Deus da graça. Ok, perfeito. Reverendo Jair de Oliveira Júnior. Júnior, porque o pai dele também é... Almeida. Jair de Oliveira. Almeida. Jair de Almeida Júnior. A Ana erra o Júnior, eu erro o Almeida. Né? A gente trabalha em equipe aqui. Reverendo, por que Ananias e Safira morreram se eles já estavam na época da graça? Bom, não há nenhum problema nessa questão, porque entendemos que a graça já começa no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Já com a primeira aliança de Deus com Adão, após a queda, a graça já se manifesta. Então, no Antigo Testamento, a graça já estava presente, assim como no Novo. Então, não há nenhum problema, nenhum choque entre o comportamento de Deus no Antigo Testamento com aquele do Novo Testamento. Né? É o mesmo Deus e ele agia para com o povo da mesma forma, exatamente da mesma forma. Então, não há distinção entre... Ué, será que eu tenho lido a mesma Bíblia que vocês? Certamente. Porque a gente vê uma diferença extremamente aguda, né? Por exemplo, vamos pegar aqui dois exemplos bem fortes. Uzá, para pegar o exemplo que eu dei na escalada de abertura, tentou ajudar quando, naquela procissão que trazia a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, com Davi dançando, com todo mundo celebrando uma grande bênção, né, que foi aquilo, de repente um dos bois que puxava o carro, né, escorregou, o carro se inclinou, a arca ia cair, Uzá estendeu a mão contra a lei e escorou a Arca da Aliança e foi imediatamente fulminado por Deus. Essa história está lá em Samuel, portanto, um livro do Antigo Testamento. Aí você tem um indivíduo, lá na igreja de Corinto, que traía o próprio pai dormindo com a madrasta. Paulo até repreende-o severamente, repreende mais a igreja, que não estava fazendo nada, né? Mas diz que aquilo era uma abominação, que nem entre os gentios ele tinha ouvido tamanha aberração. Mas o sujeito não morre, pelo contrário, depois Paulo ainda pede para perdoá-lo, porque ele se arrependeu e tal. Não tem uma diferença absurdamente aguda? Pastor Arthur Bittencourt, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei, o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, são os mesmos, não muda nada, esse é o seu ponto de vista. Mas a atitude que Deus tomou com Uzá não foi muito diferente da atitude com aquele rapaz lá de Corinto? Sem dúvida, com certeza. O que a gente precisa levar em conta é a questão da progressividade da revelação divina. No Antigo Testamento, Deus se revelava de uma forma e, através de Jesus na graça, ele amplia o seu método de revelação na pessoa do Filho, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1. Agora, Deus é soberano nesses episódios. É Deus que decide o julgamento que ele vai aplicar, se vai fulminá-lo ou se vai conceder graça, dando oportunidade para que a pessoa chegue ao arrependimento. Uzá não era digno de misericórdia? Ele era digno de misericórdia, só que ele, no tempo da lei, de acordo com a revelação... Então, mas ele infringiu a lei. Sim. Só os levitas poderiam carregar a arca. Eu concordo que ele infringiu a lei e foi severamente punido. O rapaz de Corinto infringiu a lei dos homens e de Deus e não morreu, né? Exatamente. Reverendo Jair. Bom, não é tão difícil assim entender. A questão é que Deus nem sempre age com juízo imediato. Na verdade, são raras as vezes que Deus imediatamente age com juízo. Na verdade, na maioria das vezes, Deus dá ocasião de arrependimento, dá espera, a longanimidade de Deus entra em ação e então depois ele derrama o juízo. Quando ele não age assim com longanimidade, está geralmente relacionado com alguma situação chave da igreja ou do povo ou com algum assunto de suma importância. Na questão da Arca da Aliança, a arca simbolizava a presença de Deus com eles. Como que eles vão transportar a arca num carro de boi, sendo que ela tinha que ser transportada pelos sacerdotes